Pitstop, a número 1 em troca de óleos, tanto de modelos nacionais quanto importados, pois trabalha com toda a linha de óleos e filtros originais. Vans, caminhões e motos também trocam óleo na Pitstop. Limpeza do radiador e do ar-condicionado aqui é de primeira. Aceitamos os cartões Visa, Hipercar e Mastercard. O Pitstop de seu veículo tem parada obrigatória na Rua Campinas 1371, em frente ao Cantinho da Costa. Boa noite, amigos internautas. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2009. Nós estamos iniciando mais um programa Amigos da Cidade, trazendo todas as quarta-feiras personagens de nossa terra para participar conosco e ilustrar nosso programa. O objetivo do programa é realçar nossa gente que fazem parte da história e do cotidiano da cidade do universo. Para apresentar o programa, como sempre, estou aqui com o meu companheiro, o Lúcio Carone Dias Arruda. Boa noite a todos os internautas. Estamos ao vivo nessa quarta-feira, dia 4 de março. Agora 20 horas e 6 minutos. Estamos aqui. Você vai apresentar a nossa convidada especial que está aqui já. E lembrando a todos, no site, na tela do computador, mande a sua imagem, a sua mensagem para a gente. E depois você vai ver quem é a nossa entrevistada e vai fazer perguntas para ela também, né, Zé? Exatamente. A nossa convidada de hoje para participar do nosso programa não é uma entrevista, é uma participação, é a professora Isabel Ribeiro Domingues. Boa noite, Isabel. Boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer de estar aqui. Você, Isabel, você poderia falar para a gente onde você nasceu? Eu nasci na Usina Ester, mais precisamente na colônia Pitangueira. Pitangueira. Não, conhecia Pitangueira ou não? Não, assim de nome não, assim. Não sou tão velho assim, né? Não, Pitangueira ficava mais ou menos perto da sede. Do Jaguari, perto do Rio Jaguari. É uma das colônias um pouco afastadas da sede. Fala pra mim o nome dos seus pais, dos seus irmãos, fala alguma coisa da sua família. É bastante gente. Não tem problema. Bom, meu pai é José do Nascimento Domingues e a minha mãe Maria de Lourdes Ribeiro da Costa, portugueses. Inclusive a minha irmã mais velha também é portuguesa, a Elisiária. E depois tem o Antônio, Serafim, Daniel, eu e a Cristina. Família grande. Família grande. E o seu pai trabalhava na Usina Ester, né? Isso, ele veio de Portugal para Campinas, trabalhou uma temporada na estrada de ferro, acho que era Sorocabana, era uma outra, acho que era, bom, depois Sorocabana, e teve uma oportunidade de vir para a Usina Ester, e aqui ele se estabeleceu e ficou até morrer, aqui. Isso. Depois que você nasceu, você estudou na usina, chegou a estudar na usina ou não, já veio para cá? Eu vim para Cosmópolis com 5 anos para a cidade, né? E aí já estudei no Grupo Escolar Rodrigo. No Grupo Escolar Rodrigo. Isso. E depois? Depois Gepan e depois Campinas. Ô Isabel, seu pai e sua mãe vieram de Portugal. Isso. Eles vieram para cá. Portugal não estava bem economicamente, ou você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Na verdade, era isso mesmo. Havia uma situação ruim, então as pessoas procuravam outros países para tentar uma vida melhor. E eles acabaram vindo para o Brasil. Já tinha uma irmã do meu pai em Campinas, então ele veio por conta dessa irmã que já estava aí e acabou ficando para sempre. Então a primeira escola sua foi o Rodrigo Otávio, Oscar de Menezes? Isso, que era onde hoje é a escola de não é mais escola de comércio, é Moacir do Amaral, isso. E você lembra de algum colega seu, colega dessa época do primário? Com certeza, então, né? Vamos falar alguns aí. Vamos lembrar alguma coisa. Bom, professores. As minhas 2 primeiras professoras eram de Campinas.
Dona Hilda Caminoto e Abigail Valim. Depois eu tive aula com a professora Célia Madsen. A Célia Madsen. Dona... Faleceu, né? Faleceu. Isso. Dona Anita Menezes e Ivete Sala. Dona Ivete Sala. Isso, foi minha professora. Poxa. Ivete Sala foi minha professora de preparação para exame de admissão no ginásio. Isso, minha também. Tem uma escola com o nome dela, Tem. né? Ivete Tem, Sala. tem. Tem. E alguns colegas. Lembro de nenhum? Mais difícil. Olha, de nome vou ter dificuldade para falar agora. Eu me lembro. Quem era o O diretor? diretor era Adelar Mates. Adelar Matos. Adelar Madsen. Isso. Tá vendo? Fala uma coisa pra mim. Que a gente, como você veio da Alcina, o que você lembra da Alcina? Sei que é duro a gente perguntar. Não, assim. tá. Bom, eu me lembro dos quintais muito grandes, com árvores frutíferas. Meu pai fazia horta, galinha, porco, cabrito. E o cheiro era aquele cheiro Lembra? fermentado, né, de garapa fermentada. Então são coisas muito fortes, lembranças muito fortes que ficam. E quando você veio para Cosmópolis, qual foi a diferença? Bom, eu vim... Vai falar onde ela foi morar, viu? Eu vou dizer isso agora. Eu fui morar no Morro Castanho. E na época não tinha nem água nem luz. Então, assim, era uma casa nossa. Lá na rua do Cruzeiro? Na rua Santa Cruz. Santa Cruz. Então foi uma vida bem difícil, porque era poço, nós usávamos poço e lampião. E tinha uma época do ano que o poço secava, então precisava lavar roupa no rio e buscar água na nascente do sítio vizinho. Então foi vida usina pra cá, foi No assim. Baguá, quando lavava roupa ali No Baguá, no Rio Baguá, isso. Ó, só para começar o nosso programa aqui, nós estamos ao vivo, 20 horas e 11 minutos. A Silvia, ela pergunta, ela fala assim, Alcides e prima de Rio Claro. Quero saiba, estou contente por você. Você merece beijos todos aqui. Obrigada. Sabe quem que é? Alcídia Quintal. Então, Silvia, a gente gosta que fale o nome, da onde é. Como que é o nome? Alcides e prima de Rio Claro. Ela vai lembrar, mas mande pra gente. Aonde que é, como que é, pra gente saber, localizar. Bom, só pra gente relembrar, nós estamos falando, não estamos falando para Cosmópolis, estamos falando para o mundo todo. Daqui a pouquinho entra um Porto Alegre, né, Zé? Entra um de Campo Grande, entra um de... Eu falo Filadélfia, né? Ô Isabel, mas então, lá onde você foi morar não tinha energia elétrica? Não, ainda não. Não, Lampião. Que tinha só 4 casas lá. 4 casas, então era assim... Era longe, né? Muito longe, né? Era muito longe. Hoje já não é mais. Hoje não é mais, né? Não. Tá pertinho, né? O que mais que você lembra daquela época de juventude, vamos dizer assim? Bom, naquela época a viagem para Campinas já tinha Você pegou o trem ônibus. para Campinas? Peguei. Então eu me lembro ainda da estação da Estrada de Ferro. Aquela rua ali, João Aranha, era um caminho apenas, era uma rua muito rudimentar, né? Comprida. Que coisa, né? Eu vou lembrar de trazer na próxima vez uma foto que eu tenho de 1978. Cosmópolis, o perímetro urbano chegava tipo assim, aqui no Enxuto, por aqui, era o máximo. Uhum. Aí você olha assim, para localizar o cemitério você não achava, estava fora do contexto. Então já era, né? As ruas que não asfaltadas, né? E você lembra da Avenida Esther? Lembro. Quem que você lembra da Avenida Esther? Bom, Lembra de algum comércio da avenida? a farmácia da Dona Você lembra ali Chiquinha. na rua Campinas, o armazém do Chafi Massudo? Lembro.
Da avenida me lembro da farmácia da Dona Chiquinha. Tá vendo? Dona Chiquinha. Do seu André Vieira também. Seu André era a farmácia São Benedito, né? Acho que era isso. E tinha o comércio da família Calil. Da família Calil. Isso. Então, vou aproveitar aqui, no Jornal do Apito, de 1990, 20 de agosto de 1933, tem aqui uma propaganda, Casa José Calil A1. Então vamos lá. Fazendas, armarinhos, perfumaria, novidades, roupas, chapéu, calçado, louça, papelaria, ferragens, tintas, móveis, etc e etc. Tá aqui no anúncio. Avenida Estero 82, 84, Cosmópolis. 1933. Então a ideia dos shoppings não é nova, né? Não, aí você vê que ele vendia de tudo. Eu ouvi dizer que chegavam vagões de mercadoria para ele pela estrada de ferro. Olha. E os carroceiros ficavam carregando para a loja, né? Inclusive o Facelli foi uma das pessoas que eu conheci como carroceiro. Acho que você lembra também, o pai do João Facelli. Mas quem mais você lembra da avenida, assim? Não precisa ser da avenida. Tá. A pracinha ali, você lembra? Lembro da praça, eu me lembro até antes de vir para cá, porque os meus irmãos vinham passear em Cosmópolis e eu vinha junto, então eu me lembro da Praça do Coreto, o calçamento ainda era de pedregulho, né? Então me lembro bem. Tinha um bar que ficava logo na ponta da avenida, que era da Dona Rosa Bongiorno. E esse eu me lembro bem porque o pessoal que vinha da usina Ester parava para pentear o cabelo, ir ao banheiro, guardar a bolsa, guardar casaco, trocava sapato. Porteira, né? Isso, porteira, mata-burro, isso. O mata-burro e ali onde é o bar do Tegulino. Não, é um pouco para cá. Antes? Um pouco mais distante, ali. É por ali. Por ali, no primeiro quarteirão. A gente costuma perguntar muito, por exemplo, você falou da Célia Mate. Célia Mate foi uma professora, eu conheci, faleceu agora recentemente, e a gente vai lembrando. A Univete Sala tem nome de escola hoje, né? Isso. A dona Célia, se eu não me engano, também tem. A dona Célia Mate, inclusive, participou daquele time de basquete, que a Isabel não vai lembrar, mas eu lembro. A Simone Holândia e a Célia Mate então participaram desse time de basquete. Porque havia uma aluna que teve aqui, né, a gente conversou sobre isso. Mas, Isabel, você foi fazer o primário, depois você foi para o GEPAN, é isso? Isso. E lá no GEPAN, como é que foi? Era difícil ou não? Era difícil a escola? Não? Eu sempre que ele está me perguntando, porque ele não vai perder a oportunidade de me jogar sempre na cara. que eu fiquei de segunda época em matemática e ele foi meu professor particular. Então, mas foi muito bom, porque eu me tornei uma das melhores alunas depois de ter aula com ele. Eu tive aula com a professora Eli Risonho e com o professor José Honorato. Mas ele vai me jogar sempre isso na cara. Que eu era... É uma satisfação de ver que você deu certo depois. Pelo que você me disse, você ficou gostando de matemática. Com certeza, e você foi, assim, bastante responsável por isso. Quem que você lembra dessa época do GEPAN? Olha, você está fazendo teste de memória. Não, mas é. Bom, me lembro dos professores, da maioria. Como é que chama? O convite de formatura, né? Olha, me lembro da Celeste, a Gilca, embora não estivesse na minha turma, eu me lembro bem. Me lembro da Lucy. A Sueli. Olha, da minha turma mesmo. Moacir era do seu tempo ou não? É do meu tempo, sim. Beto Spana. Olha, muita gente. Muita gente. Eu tenho uma amiga dessa época, ela mora em Campinas atualmente, a Marisa de Queiroz. E a Marisa lembra a lista de chamada do 1 até o último número até hoje. Ela lembra de coisas que... Verdade. Qual é o nome dela? Marisa de Queiroz. Oliveira, né? Um sobrenome de casada. Então, eu fico assim... Lembra de tudo? De tudo, dos lugares. Ela podia estar aí mandando recado, né? Exato.
Professores, fora o Zé Honorato? O Zé Honorato era Não, o Zé professor Honorato, particular. ele fazia reforço, né? Então era professor particular. Dos oficiais, eu me lembro da dona Neuza Lapola. Sempre lembrava Neuza Lapola, né? E uma professora que marcou muito, acho que a vida de todos nós da época, que era a dona Regina, Regina Michelin, de Araras, professora de português. Foi uma pessoa muito importante. E, claro, né, eu não posso deixar de falar do professor Raul do Vale também, que é uma figura conhecida. Raul do Vale já foi citado aqui também várias vezes. Eu acho que todas as pessoas que passaram por ele vão lembrar. Depois do GEPAM, Campinas. Aí eu seria equivalente ao colegial. Ao colegial. Foi estudar em Campinas? Fui estudar em Campinas, no Colégio Culto à Ciência. Você foi estudar lá? Fui. Foi uma experiência muito boa, não deu muito certo, e eu acabei no segundo ano, eu interrompi o estudo. E depois retomei no estilo Madureza, que é o curso rápido. Supletivo, seria o supletivo de hoje, né? Na época chamava Madureza. E você concluiu a Madureza? Fez as provas? Não, porque aí teve um... você vai daqui a pouco você vai falar sobre isso. Teve um incidente. Acho que ela pode falar agora, né? É um assunto muito importante que ela vai falar agora. Mas antes, deixa eu só dar um recado aqui. A Zoraide, nós estamos ao vivo, 8 horas e 21 minutos. A Zoraide, Honorato e Lúcia, é a primeira vez que assisto. Beijo para a Roseli, que recomendou. Ok. Cibele, oi José Honorato, um abraço, que legal. As histórias da cidade que o senhor está contando. A Zoraide de novo. Estou adorando ver vocês na TV. Tivemos infância semelhante. Também nasci na usina. Há quanto tempo nos conhecemos e eu não sabia disso? A Zoraide está mandando para você. Que bom, né? Coisa boa, tá vendo? Pessoal, estou pedindo, nós estamos ao vivo, 20 horas e 22 minutos. Mande sua perguntinha para a Isabel. A Isabel vai contar um negócio interessante para a gente agora. Quem sabe a Zoraide pode vir aqui qualquer hora também fazer parte do nosso programa, né? Mas agradecer a Cibele também. Cibele, que está lembrando da gente. A Cibele é uma moça muito esforçada também, acho que é funcionária pública da prefeitura. Estava estudando, se não me engano, biologia. Você foi estudar em Carambola, vem um fato muito importante da vida da Isabel, e talvez muita gente não saiba, né? Mas ela me contou. Então, ela foi a primeira, talvez a única presa política aqui de Cosmópolis. E como nós estamos aí na semana da mulher, né? Vamos homenagear você por esse ato que você fez aí. Mas eu gostaria que você contasse os pormenores, por que aconteceu essa prisão, como que era a situação política do Brasil nessa época. Não pode chorar. Tá. Tem que falar sem chorar. Não prometo. Bom, foi em 69, e 68 é um ano bastante marcado na história do país por causa da repressão intensa. Era um processo que já vinha acontecendo, né? Governo militar, né? Governo militar. E morando em Campinas, eu fui morar na casa de uma tia, essa tia que eu contei que já estava no Brasil quando meu pai veio. E eu acabei me engajando num movimento operário, que era um braço do NR8, que já era uma dissidência do PCdoB, então havia muitas cisões nos movimentos de esquerda. E eu acabei participando desse movimento. Nós tínhamos como meta promover uma revolução no país. E esse movimento operário, havia assim uma série de dinâmicas dos grupos de esquerda. Esse que eu militava, ele pregava a organização da massa e a luta armada. Eram os dois grandes norteadores, os dois grandes princípios norteadores do movimento. E então em 60 eu comecei a trabalhar na loja Sears, que hoje não existe mais, era uma loja de departamentos
Eu tinha 19 anos na época. E fui dispensada da loja Sears. Depois eu até descobri que tinha a ver com a minha participação do movimento. E no dia 6 de setembro de 1969, é engraçado porque eu olhei no relógio quando bateram na porta e eram 3 horas da tarde. Aí quando eu atendi, foi uma cena cinematográfica, assim. Uma pessoa que depois também eu fiquei sabendo que era o delegado de Polícia Civil de Campinas, ele me pegou pelo braço, já me puxou porta fora, e a casa estava toda cercada de soldados armados de metralhadora. Só por sua causa? Só por minha causa. Mas, na verdade, eles não sabiam exatamente o que iam encontrar, né? Eles deviam ter uma denúncia de que havia uma subversiva naquela casa. Então, eles se equipavam, eles se armavam de todas as seguranças para caçar os comunistas. Então, foi a primeira vez que eu vi metralhadora. E vi muitas, porque a casa estava cercada. Aí, então, eu fui para a Delegacia Civil de Campinas. Foi do jeito que você estava? Do jeito que estava. Aí, quando cheguei, eu fiquei sozinha numa sala, um soldado armado na porta. E eu pedi para ligar para casa, para avisar minha tia que estava tudo bem. E ele me disse, olha, você está incomunicável. Aí eu percebi que a situação era muito séria. Até porque no movimento a gente tinha notícia de que poderia ser preso, que poderia ser torturado. Então nós sabíamos que isso podia acontecer. E quando ele me disse que eu estava incomunicável, então passa tudo aquilo na cabeça. Bom, agora eles vão dar sumiço. Eu imaginei que não fosse mais voltar, né? Em seguida não, eu acho que 1 hora depois, chegaram mais soldados na sala e jogaram uma trouxa no chão. Era o lençol da cama que eu usava. E dentro tinha os meus livros, os meus cadernos, tinha roupa, tinha tudo, cartas. E qualquer coisa que eu tivesse escrito com 19 anos naquelas cartas era motivo para dizer que eu era subversiva. Então, qualquer letra de música escrita ali era tomado como uma atividade subversiva. E esse processo, as pessoas não têm nem ideia da intensidade dele, de com quantas pessoas isso aconteceu. Bom, aí eu respondi inquérito, eu fiquei 32 horas na delegacia e foi assim, foi muita pressão, porque eles perguntavam muito e tentavam confundir e jogar culpa e para você falar mais... Você estava calma nesse momento? Olha, eu acho que eu estava em estado de choque. Então, nessas situações, eu acho que também o instinto de sobrevivência, ele te dá uma certa dureza até para enfrentar, né, esses momentos. Depois que passa, a gente desmorona. Mas quando está acontecendo, acho que você pensa, não é comigo, né? Não sou eu, é um personagem. Então é um processo interessante. Depois eles me liberaram, mas uma semana após, eu fui presa pela Polícia Militar. Então foram soldados na época era o 5º GECAM 90 AE, era a 5ª Guarnição de Canhões 90 milímetros antiaéreos. Ficava na Fazenda Chapadão. Aí lá eu fiquei mais 20 dias presa também, respondendo a inquérito. Nos primeiros dias eles me deixaram sozinha numa cela, e aí é que eu acho que foi um tipo de tortura, porque era através de humilhação, de insultos, que eles ficavam dizendo, imagine, eu sou pequena, né, 1,5 metro, aqueles militares grandes na grade da cela dizendo, e aí, cadê seus amigos? Sabe, coisas assim, para insultar, para deixar você intimidado, fragilizado. Então era uma pressão muito grande. Bom, e a refeição? Você tinha direito de... Tinha.
Mas aí eu já não comia, né? Então eu não comia, não dormia, porque era um medo tão grande. Você não sabia o que ia acontecer no próximo minuto. Se eles iam te tirar da cela, te matar, te torturar. Então era um medo muito grande o tempo todo. Aí não dava para comer nem para dormir direito. Isso tudo passou, depois desse tempo, aí deu uma parada. Depois... você depois de 20 dias? Isso. Aí eu fiquei ainda tendo que voltar semanalmente ao quartel. Tinha que fazer um relatório por escrito de o que eu tinha feito, com quem eu tinha estado. Era uma liberdade condicional. Ainda ficou durante mais de um mês. Eu tinha que comparecer. Aí quando eles te liberaram, disseram o quê? Eles não tinham encontrado nada que comprometesse? Não, eles, acho que eles nunca diriam isso, né? Até porque eles levantaram todas as atividades do grupo que eu tinha participado, então eles tinham provas do meu envolvimento, né, com a subversão. E eu fui indiciada, respondi a inquérito, né? Houve um processo que... até hoje, recentemente eu ainda fiz um relatório para anistia, eu sou anistiada, então faz muito pouco tempo que eu ainda fiz um relatório, tendo que contar se eu fui ou não torturada. Isso tudo que eu estou contando aqui eu relatei. Eu pedi só um tempinho, porque isso está tão gostoso a gente escutar aqui que a Cibele, já estou me formando. Minha formatura está marcada dia 4/4. Poxa, Cibele já mandou. Parabéns, O Júnior, Lucizé, que história maravilhosa dessa entrevista. Ponto. Ela disse que só tem 1,5 m, é isso? Foi o que ela falou. Depois ela vai levantar aqui para você ver. Então a gente está pedindo para vocês, Júnior, da onde você é, escreva para a gente, mande a sua pergunta. Olha, isso aqui é mais como uma homenagem pro Dia da Mulher, dia 8, com né? certeza. Olha, parabéns pela... Por isso que nós convidamos A gente está aqui até sem falar nada, porque é interessante, né? Não, eu acho, inclusive, Lúcio, vamos continuar a história. E como que você ficou, assim, perante a sociedade? Como que a sociedade reagiu com você? A sua família e a sociedade? Olha, eu acho que eu sobrevivi por causa da minha família, que mesmo sem saber de nada, do que tinha acontecido, até porque eu não podia contar para eles que eu era subversiva, que eu participava de um movimento. Primeiro, porque nós não podíamos falar nada para ninguém. Trabalhávamos inclusive com o nome de guerra, eu era Lara. Esse nome foi escolhido por um companheiro. Então a família não sabia exatamente o que tinha acontecido comigo. E ninguém sabia muito bem, porque os meios de comunicação não eram tão fartos como são hoje. Então as pessoas não tinham notícia. E mesmo que fossem, eles não podiam noticiar, porque tudo era muito, muito camuflado, muito silencioso, era um processo muito repressivo mesmo. Essa prisão sua, por exemplo, foi noticiada pelo jornal? Foi. O Correio Popular, e teve um jornal de São Paulo que noticiou também. Com o seu nome, tudo? Com nome, sobrenome, não, foto não. Não. Aproveitando aqui, Zé, José Alipe da Silva, parabéns a Honorato e Lúcio, como vocês são importantes para Cosmópolis. O Leandro Zúculo, entrei hoje, que programa é esse? Bom, esse aqui é o programa Amigos da Cidade, nós falamos sobre Cosmópolis, então a gente cada vez traz uma pessoa da cidade para falar sobre a cidade de Cosmópolis. E a Lindsay, pergunta para você, não me fala de onde que é. Existe a possibilidade da Isabel receber indenização pela anistia? Sim, existe. Tem uma lei federal e uma lei estadual que concede anistia, né, aos presos políticos. Eu acabei requerendo, mas até o momento não tenho nada. Não, mas você requereu isso? Sim. Então, eu perguntei a reação das pessoas. Como ficou? Você teve alguma rejeição na sociedade? O pessoal te rejeitava? Tive, porque assim,
Depois, com o tempo, a gente percebe que tinha que ser desse jeito, né? Porque quando eu voltei para a cidade, Cosmópolis na época tinha 12 mil habitantes. E então eu imagino que pai e mãe ia querer que o seu filho tivesse amizade com uma... Não, nem sabiam que eu era subversiva, mas sabiam que eu tinha sido presa. Então, assim, quem deixaria seu filho andar com uma pessoa dessas, né? Com uma pessoa que teve presa? Mas assim, eu acabava ficando isolada lá no morro. E então, acho que até por conta da distância também havia essa... E o que você foi fazer nesse tempo aí? Você falou isolada, mas parece que você trabalhou em alguma coisa. Por conta dessa prisão, eu tive assim a minha vida bastante prejudicada. Quando eu fui para Campinas, eu pretendia fazer jornalismo. E depois eu voltei para Cosmópolis e não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Bom, a minha situação era de tal ordem comovedora que um major do 5º GECAM acabou arrumando emprego para mim em Campinas. Porque foi uma situação muito difícil mesmo. No supermercado Eldorado, que havia sido inaugurado. Mas aí ficou assim, fora de mão, trabalhar em Campinas, porque na época não tinha vale transporte, não tinha vale refeição. Então, com o salário do supermercado, eu tinha que arcar com essas despesas e acabou não dando muito certo. Aí eu me demiti e voltei para Cosmópolis. E nesse período eu acabei trabalhando na lavoura. Então eu fui muita gente não acredita, mas eu fui uma trabalhadora rural. Você foi apanhar algodão? Isso, eu apanhava algodão na região, Olambra, Paulinho, Arthur Nogueira, Cosmópolis. Mas tá tão gostoso o programa. A Sandra, da Rua Santo Riso, pergunta a Isabel se ela já pensou em ser política. Bom, olha, o nome dela já foi Lara, ela está apontando aqui. Aí o Jair Justino, da Rua Laviero Giuso, a verdade é uma só, deveria ser o Zé Prefeito e o Lúcio de Vice. Não, a gente aqui a gente faz que nem a Isabel, a gente gosta da cidade de Cosmópolis e a gente batalha e briga por ela. A gente isso que é o interessante. Nós ficamos reivindicando as coisas aí. E olha, o programa está correndo tão rápido que eu tenho tanta pergunta para fazer para você e tem uma fã aqui incondicional no programa, mas eu pergunto sempre e é uma pergunta que eu queria que você falasse alguma coisa do nosso amigo José Roberto Spano. Que você conheceu muito bem. Sim. Eu tive o privilégio de ser assim amiga muito próxima do Beto, né? Olha, o Beto é uma figura assim tão grande que fica até difícil falar, né? Acho que só mesmo um carinho, uma lembrança muito forte. Eu pergunto isso porque eu tive o prazer de trabalhar tempo com ele na prefeitura. E a gente hoje em dia, que a gente pergunta, e o Zé vai perguntar para você daqui a pouquinho, o que falta em Cosmópolis? Essa pergunta que o Zé ia fazer. Daqui a pouco, mas eu queria que a Isabel continuasse um pouco, porque ela disse que ela tinha 19 anos, ela foi presa. E ela só voltou a estudar com 36 anos, né, Isabel? Isso. Então, durante 17 anos, você praticamente teve a amargura de ver aquela sensação que você teve de medo, não é? Foi uns 16 anos que você ficou dessa forma, né? Foi. E durante esse período, eu acho que eu também não me dei conta de que eu não conseguia dar certo na vida por causa do que tinha acontecido, né? Então eu ia tentando estudar, tentando trabalhar, mas parece que não... Você teve que fazer algum tratamento psicológico? Não, porque acho que hoje eu faria, mas na época também não me passava pela cabeça. Também naquele tempo, alguns anos atrás, não era tão difundido, né, o tratamento psicológico. Mas foi uma coisa terrível, né?
Com certeza. Mas olha, quando eu tive, acho que a felicidade, assim, de encontrar pessoas muito boas, pessoas que tiveram muita paciência comigo, pessoas que foram muito generosas, e acho que eu sobrevivi bem, né? Acabei passando por isso. E olhando tudo agora, eu acho que foi muito importante toda a minha geração ter passado por isso e ter feito o que nós fizemos, porque hoje as pessoas podem falar muita coisa, nós podemos avançar mais rapidamente, a humanidade pode melhorar mais rapidamente por conta dessa luta anterior, dessa tortura, de tanta morte. Então foi muito importante. Com certeza. E você voltou a trabalhar na prefeitura, foi isso? Bom, não, eu trabalhei... Além de apanhar algodão, tem mais... eu trabalhei em tecelagem, em comércio, olha, foi tantos. Quando você pega a minha carteira profissional, era daquelas que ninguém ia dar emprego mesmo, porque não parava em lugar nenhum, né? Depois eu fui trabalhar na prefeitura e aí acabei aprumando na vida, né? Acabei... que você trabalhava 24 horas por dia. É verdade isso? Não dava tempo. Não dava tempo de trabalhar 24 horas. Você trabalhava em que setor na prefeitura? Bom, eu comecei trabalhando no setor de água e esgoto, então eu datilografava os recibos de água. Era tudo datilografado? Era datilografado. Depois eu passei pelo cadastro, pela lançadoria, eu passei por vários setores, até que depois eu fui trabalhar na secretaria da prefeitura. No governo do Oswaldo Nalim? Isso, do prefeito Nalim. Mas você continuou, saiu Depois Nalim? você continuou lá, depois você deu Nalim? Não, eu saí antes dele terminar o mandato. Aí eu trabalhei na Refrigerantes de Campinas, a fábrica de Coca-Cola. Depois eu trabalhei com o Beto, trabalhei no escritório, eu fui desenhista de projetos. Aí retornei para a prefeitura, no governo do prefeito Orlando Perussi. Orlando Perussi? Isso. Você voltou? Voltei. E você fazia o quê? Aí eu continuei trabalhando no gabinete mesmo. Exatamente, eu tinha parado no governo Nalim, eu trabalhava na secretaria. E quando eu retornei, eu passei a trabalhar no gabinete. Você trabalhou na cultura? Não. Não passou pela cultura? Você tinha uma redação muito boa, né? Você tem, mas eu lembro que na prefeitura você tinha uma redação muito boa. Né? É interessante porque quando eu voltei a trabalhar no governo Perussi, aliás foi antes disso. Eu sempre gostei de escrever e foi alguma coisa que respaldou assim toda a minha vida profissional depois disso. Escrever para mim é fácil, eu gosto muito e eu até quero aproveitar para prestar uma homenagem porque tem coisas que a gente não sabe direito como faz e se vai fazer aquilo para a vida toda. Então eu estava com a bagagem, é como se eu tivesse com a bagagem nas costas, né, a mochila para saltar de paraquedas e pensando, vou, não vou, é a hora que você precisa de um empurrãozinho, né? E teve uma pessoa que abriu a porta do avião e disse para mim, vai. Então essa pessoa é responsável pelo meu sucesso profissional, eu diria. É o Rodolfo Riso. É uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande. Vou chorar agora. Pode chorar. Não chorei quando fui presa. Mas o Rodolfo é uma pessoa muito importante para mim. Poxa, que bom, né? Seria bom que ele tivesse me assistido. Aí eu liguei para ele, pedi para ele assistir. Poxa, com certeza está assistindo. Ele é importante por muita coisa aqui na cidade. Com certeza. Ele ajudou muita gente. Nós estamos ao vivo, 20 horas e 43 minutos. O Júnior diz, Lúcio, sou da rua Marques Zerg. Deus parabéns para a Isabel. Está aqui e já está recebendo. Obrigada. O Alípio pergunta para a Isabel, ela se considera intelectual? Não exatamente. Também, mas não só intelectual. E aí a Cibele está por parabéns,
graças à luta de pessoas como a senhora, que sofreram, que a senhora sofreu, nós podemos hoje ter a nossa liberdade de escolher nossos governantes. É por aí. É justamente por aí. Talvez a sua luta, né, ajudou, e seus Com companheiros certeza, ajudou a isso, né? com certeza. Então, já que você falou que você trabalhou com o Beto Spana, você foi projetista no Beto Spana, o que falta em Cosmópolis, Isabel? O que falta para Cosmópolis? Eu acho que falta muita festa. Muita festa. A cidade tem tudo, ela tem escolas, a saúde está suprida. Acho que toda a infraestrutura da cidade está bem servida. Então eu acho que hoje Cosmópolis precisa de muita festa, muita alegria, muita música, muita dança. E aproveitando nessa linha, o que você sente falta de Cosmópolis? Não. Pode ser do passado. Olha, eu não sei, talvez se eu fosse mais jovem eu ia fazer uma lista muito longa, mas hoje, para mim, a cidade está tão boa, eu não sinto falta, sinceramente. Você eu não teria. Você o Cinema Avenida, né? Sim. Fez a praça também? Fez a praça também? Sim, com certeza. Dos bailes de formatura? Não, de baile não. Eu não frequentava muito as festas do clube, porque da igreja vinha de vez em quando. Mas eu tinha uma certa dificuldade por morar longe, então era mais complicado para vir para as festas. Aqui uma perguntinha que você gosta de perguntar, que eu acho legal. Você acha que Cosmópolis é uma cidade dormitório hoje? Não vejo dessa forma. Eu acho que Cosmópolis hoje já tem uma atividade bastante interessante, comercial, industrial. A cidade fica um pouco prejudicada por estar muito próxima de Campinas, né? Então isso acho que dificulta um comércio mais dinâmico, mais surtido. Porque com 20 minutos as pessoas estão nos grandes shoppings, então isso dificulta um pouco, mas eu acho a cidade muito boa. Festa na escola alemã? Olha, para mim elas são lembranças vagas também, porque eu não frequentava, né? Então eu tenho notícias dessas festas. Das últimas que estão tendo? Não teria assim muita coisa para falar. Até fazer aqui uma propaganda bem rapidinho. Dia 25 vai ter um almoço aqui na escola, na Luterana aqui, almoço alemão. Dia 25? Dia 25, se eu não me engano. Eu vou confirmar isso semana que vem. Mas é interessante, né? O pessoal, é aquilo que você fala, falta festa, falta a gente pegar um pouquinho da tradição da cidade. Sim. E pôr isso para começar a trabalhar de novo. Você lembra alguma coisa de gincana? Sim. Bom, então eu vou contar publicamente que as provas culturais das gincanas eram feitas na cozinha da minha casa. O Beto ia para lá, o Tite. Mas... Aproveitar, já que você tocou nesse assunto, quem organizava a gincana? Vamos ver se você lembra o nome das pessoas que organizavam. Você, o Beto. Eu, o Beto, o Tite. Senhor Aurélio, lembra do senhor Aurélio? Lembro, senhor Aurélio. Senhor Aurélio, André Grassi. André Grassi. Olha, tem mais gente. O Zé Moacir. Zé Moacir. Eu acho que o Edson. Não é mais ou menos, mas tem mais gente. A Beth do Cacau. Beth, o Cacau. A Jane. Da Jane, eu não lembro muito da Jane, mas com certeza ela também participava. Olha, muita gente era envolvida nesses processos de E o que você lembra de bom de tudo isso? Era muito interessante, porque era um processo muito nervoso, né? As pessoas se engajavam, as famílias inteiras acabavam entrando para as gincanas, participando. Então agitava a cidade toda, era muito interessante. E tinha resultados muito positivos, né? Arrecadavam muitas coisas, as pessoas aprendiam muita coisa e acabavam se engajando nas questões da cidade, né? Isabel, o que você está fazendo hoje? Você está aposentada? Hoje eu sou uma feliz aposentada. Alguma coisa que você está fazendo, você vai falar para nós aí?
Só aproveitando, o Luiz Carlos Ferreira, nosso amigo, o Carlinho da LCF, né? Oi, pessoal, parabéns pela entrevista. Boa noite, Carlinho. Obrigada. O Rodolfo, o Felipe e a Cleide Riso, nós agradecemos as palavras de Isabel, o programa está muito bom. Aproveita para convidar uma hora o Rodolfo para vir aqui, né? Eu já O falei com Rodolfo ele. falar. Gostaria que ele viesse. Estamos esperando o senhor aqui, seu Aliás, Rodolfo. vamos marcar com ele. Vamos. A Tino Moita e a Ana, estamos adorando, parabéns. Obrigada. Então você vê que todo mundo fica ligado, né? Tá vendo? O Rodolfo está Então- assistindo, hein? Antes dela aposentar, ela foi professora. Né? Olha, até esqueci. Não, mas ela está fazendo uma coisa que ela vai contar. Mas você foi professora ultimamente, né? Você é Fui. formada em letras, né? Isso, eu sou professora de português. Português. Isso. Então eu dei aula há algum tempo. No final eu acabei trabalhando como professora de artes. Encerrei a minha carreira, não sei se já encerrei, mas Você estava dando aula onde? no Instituto Montessori. Ah, Montessori? Isso. Então você não trabalhou para o Estado? Não, trabalhei, dei aula no Estado também, mas no final agora eu só dava aula no Instituto Montessori, né? Aula de artes. Não, mas você está estudando um idioma aí, né? Bom, é bom até eu falar porque é meio raro, né? Estava esquecendo. Eu estou fazendo primeiro assim por afinidade com a cultura oriental, e depois quando a gente vai envelhecendo precisa fazer alguma coisa muito difícil para o cérebro ficar ativo, né? Então, e para o corpo também. Então eu estou aprendendo a nadar e eu aprendo mandarim, Mandarim. que é a língua maravilha. oficial da China. Maravilha. O Júlio está perguntando aqui pra gente, nós estamos ao vivo, hein? 20 horas e 50 minutos. Isabel, você fundou o PT em Cosmópolis? Como ele perguntou aqui. Uhum. Não. Eu me lembro da fundação do partido, mas não participei da fundação. Agora vamos fazer uma hora o Jaime Ferreira da Silva. Jaime Ferreira. Onde anda o Jaime? hein? Jaime Ferreira da Silva. Nós vamos trazer ele aqui. Ele é um dos fundadores do PT. Isso. Também. Um dos, né? Um dos. Vamos trazer ele aqui uma hora. Você gosta de Cosmópolis, Isabel? Com certeza. Então, Com senão você ia certeza. sair do programa. Se não fizesse. Eu costumo dizer que uma cidade que tem Cosmo no nome não é pouca coisa, né? Agora, você Então, acha que Cosmópolis poderia ser considerada ou ser transformada assim, numa cidade turística? Você acha que nós temos algum potencial para isso? Não? Eu creio que sim. Temos potencial, ele precisa ser trabalhado de forma turística, né? Tem que ter uma infraestrutura para desenvolver as atividades turísticas. Mas eu acredito que sim, até porque ele está num circuito muito interessante, né? No circuito das águas, muito próximo de Olambra. Então tem tudo para ser uma cidade turística. Perto de Olambra, perto de Jaguariúna também, né? Sim. Pedreira. Próximo, né? E nós também temos muito potencial ecológico, assim, né? Tem muita coisa. Com certeza. A natureza. O Rio Jaguari, prodigiosa, né? né? Assim. A cachoeira. Uma coisa que o Zé está batendo bem aqui, já tem um ofício na Câmara para reforma da ponte de ferro. Tem sim. Já é alguma Tá. coisa. A escola alemã já está conservada, vamos dizer assim, entre aspas, né? E nós estamos sabendo que o asfalto em breve vai chegar até Vai chegar até a escola Vai alemã. chegar pela avenida, então Isso. não pelos bairros, né? Então Exato. é muito interessante também. Nós vamos acabar perdendo o nosso cinema. Nós vamos. Aí nós estamos preocupados com o seguinte: o que nós vamos fazer no Grêmio? O que nós vamos fazer com aquele prédio da URCA? Quando eu falo nós vamos fazer, a gente quer que o pessoal fale alguma coisa para a gente começar a discutir esses assuntos que são partes da história da cidade. Mas a Isabel acabou de falar agora há pouco que falta um pouco de fé, né? Outro dia eu estava conversando. Festa. Estava conversando com um psicólogo e ele estava dizendo que o cosmopoliense tem que gostar mais da cidade, tem que se preocupar mais com a cidade. Não é só a prefeitura, os vereadores que vão fazer, o povo tem que pensar em fazer também. Claro, a prefeitura tem quantos funcionários hoje? Mais de 1000. Né? Mais de 1000. A cidade tem
A cidade tem 55, então a população tem maioria, né? A maior responsabilidade é da população, então. Bom, então precisa pôr, o Lúcio tem sempre falado do cinema, mas é preciso também que alguém particular se interesse. Né? Eu fiz até uma proposta aqui no nosso programa. Você disse que você lembra da estação de trem. Sim. Ela não é complicada, a gente poderia refazer ela de novo. E ali virar um museu. Apesar que ali virou um espaço para show e tudo mais. Mas era alguma coisa para a gente resgatar um pouco mais a nossa história. Então são coisas que a gente fica falando bastante, né? Que o senhor Rodolfo Riso, que está vendo a gente, quanta coisa que o senhor Rodolfo Riso já fez aqui na cidade, várias pessoas estão fazendo, então a gente está alertando justamente para esse tipo de coisa. De repente a ponte de ferro uma hora vai cair. Acabou. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente comece a pegar um pouco mais a história da cidade. A ponte de ferro a gente tem dito que ela vai ficar como a estação da Sorocabana. Sim. E acaba falar, o povo deixou, né? Então nós poderíamos ter hoje até a linha de trem aí no lugar, né? Poderia não estar funcionando a estrada de ferro, mas poderia ser hoje turística, né? O que Jaguariúna está fazendo, né? Então, como algumas cidades têm aí. Exatamente. Olha, eu acho que é importante preservar a história, sim. Nós temos muita coisa interessante que poderia servir como atrativo, como chamariz. Mas eu penso que é preciso estar atento à modificação que a cidade sofreu. Nós começamos a cidade a partir de um movimento imigratório, mas a gente tem um movimento migratório muito interessante que não pode passar despercebido. Então a cidade hoje talvez ela tenha uma outra vocação que precisa ser consultada, precisa ser levantada e se trabalhar em cima disso também, senão nós vamos ficar presos àquela história de tempos atrás e a expectativa da população. Então você constrói museu, você restaura monumentos, mas se as pessoas não tiverem uma identificação com isso, se elas não tiverem um sentido para a vida das pessoas, elas não vão passar de museu, de monumento, e não vejo assim muito sentido nisso. Eu acho que precisa ficar muito atento à vocação da cidade, né? E atualmente ela já mudou. Então eu creio que hoje deveria se pensar em outras alternativas também para a cidade, que não só a preservação da história. Eu queria dizer também, Lúcio, nós estamos quase encerrando o programa, que o nosso prefeito... Que programa curtinho! Só para lembrar você, nós estamos aqui já, são 20 horas e 57 minutos e praticamente uma hora de programa. Pois é. Sem intervalo, nós somos direto. Ainda não acabamos, aí o pessoal da técnica vai segurar mais um pouquinho. E aqui tem a Ana Casarim, de Bagé. Alguém de vocês tem livro? Vejo que esses são historiadores da cidade. O Zé Honorato tem um livro lançado sobre a história de Cosmópolis. Depois nós vamos trazer o livro para falar um pouquinho. Mas, aproveitando aqui, foi quase uma hora de programa. Então, para a gente começar até encerrar, Zé, eu aqui estou muito contente. Eu acho que nosso programa está, pela Isabel, fazendo uma grande homenagem para o Dia da Mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu acho que o que você contou aqui para a gente, eu vou pedir a todos que estão entrando agora para ver, que vejam essa entrevista amanhã a partir das 2 horas no site da TV Jaguari. Ela vai estar lá e vocês vão ver de novo essa entrevista, que foi fantástica. Como dizia uma amiga nossa, maravilhosa. Não é verdade? Isabel, eu queria que você tivesse você tem um tempo livre para falar sobre o que você quiser. Bom, eu quero de novo agradecer o convite. É uma honra muito grande ter participado, ter tido a chance de homenagear as mulheres. E falar dos seus amigos que estão aqui também. De falar da minha plateia, Roseli, Vanderlei, Alessandro, Valdeir e Júnior. Então, agradecer a presença de vocês, o carinho
Talvez dizer, tem a letra de uma música que todas as manhãs eu leio, porque acho que ela ajuda bastante, que é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É isso. Tem? Bom, a Cleide, desculpe pela troca, é Isabel. Eu falei Isabel, eu vi que você escreveu Ivete. Então, eu queria, além de agradecer a presença, parabenizar todas as mulheres em seu nome no dia 8 de março. Tá? Obrigada. E eu queria aqui agradecer aos nossos técnicos, né, que estão do lado de lá, que é o Júnior com o Valdeir. E semana que vem. Não deixa passar um Não, minuto. já escreveu, acabou aqui, mas a gente vai ficar por aqui. Então, olha, parabéns. Obrigada, E olha, foi eu que um agradeço. prazer enorme ter você aqui hoje. Obrigada também. Eu agradeço a sua presença, Isabel, foi muito importante. O Lúcio já falou, nós estamos homenageando as mulheres através de você. E na quarta-feira nós estaremos de novo com o programa Amigos da Cidade, com novos personagens. Eu gostaria que quem não pôde assistir o programa, os amigos que assistiram, passem para amanhã, a partir das 14 horas, estará a gravação na TV Jaguari. Boa noite. Boa noite.